Meus amigos, estamos de volta para mais uma entrevista com Arthur Laiso. Eu sou Arthur Laiso, presidente da Liga dos Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora, membro da Academia Juiz Fernando de Letras e da Academia de Ciências e Letras de Conselheiro Lafayette, membro fundador da Academia Brasileira de Letras e Artes Minimalistas, membro da Sociedade Brasileira de Poetas Aldradianista, membro da Associação Brasileira de Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror e membro da seção da UBT de Conselheiro Lafayette. Tenho que lembrar que essa entrevista ficará gravada no meu canal do Instagram e no meu canal do YouTube. Se você está vendo o meu canal do YouTube, dê um like, siga o meu canal. Hoje tenho o prazer imenso de conversar. Guardar o Geraldo entrar. Boa noite a todos vocês que estão aqui para nos ver. Marisa Gimpone, Marina Zarella Roca, todos vocês que estão aqui. Lembrando que José Geraldo Heleno nasceu em Cipotânia. Boa noite, Heleno. Boa noite, Arthur. Tudo bem, né? Estamos aqui. Tudo ótimo com você. Eu tô joia. Você está onde? Estou em Barbacena. Ah, é? É. Então você está muito mais gelado aí do que aqui. Mas aqui tá bem agasalhado, viu? O meu escritório aqui é uma espécie de um bunker, sabe? É muito quentinho. Muito bom. Sem Isso é muito bom. Os livros que ajudam a aquecer também, né? Ah, com certeza. Com certeza. Mas aqui em Juiz de Fora hoje esfriou muito. E a tendência é esfriar muito amanhã. Então eu fico pensando, se Juiz de Fora esfria... Se Juiz de Fora esfria, Barbacena congela, né? Nossa Senhora, é mesmo. Aí dá naquela de furar pneu com minhoca. Não é, rapaz? Tá certo. Mas, Geraldo, é um prazer estar com você aqui de novo. Nós estamos aí à véspera do seu lançamento, a semana que vem, do livro, e também da posse da Academia Juiz Fernando de Letras. Vai ser uma data muito legal para você, né? Importante. Vai ser mais uma academia, que você já é membro da Academia Juiz Fernando de Letras, membro da Academia Barbacenense de Letras, né? E aí vai lançar o livro semana que vem. Dia 25, é quinta-feira, né? Dia 25. Quinta-feira. É o Hércules Nueta, tá até aqui comigo, que é uma tragédia estoica. Tá aqui, ó. Muito bem, muito bem. Você já escreve há muito tempo, né, Heleno? Você tem 5 livros publicados. Eu acho que são 5, são 5. 5 ou 6. 1, 2, 3, sei lá, 4, acho que é 5. Porque um eu despubliquei. Ele estava só no e-book, aí eu retirei. Então... Você despublicou um livro. Despubliquei um livro. Então eu tenho 6 livros publicados e um despublicado. Muito interessante isso, né? Pois é. Por que você despublicou o livro? Eu tô com uma sombra aqui na cara. Acho que eu vou tirar esse negócio. Pronto. Tira. Por que você despublicou o livro? Arthur, nem eu sei direito. Porque, na verdade... Eu tenho 2 livros com fundo autobiográfico, né? Sim. E eu mandei estudar esse terceiro, o capista me falou que esse terceiro livro fecha minha biografia, minha autobiografia. E eu não quero isso, não. Quero que a minha autobiografia fique aberta. Aí eu retirei de circulação. Mas não seria só mudar o fim? Eu não sei. Nem eu sei direito por que eu fiz isso. E é um livro, eu tenho até o seu interesse, porque a capa... Eu tenho alguns exemplares, né? Essa capa, inclusive, a foto é minha. Quer dizer, é um livro que eu fui o capista também.
Aham. Aí a Marisa Timpone está dizendo aí que você é o único autor que despublicou um livro. Isso, eu tenho um livro despublicado. Pretendo que seja o único. Tá certo. Quem sabe se no futuro eu republico. Sei lá. Claro. Vamos ver. Muito bem. O tempo correr. Mas tá certo. Helena, você conhece o nosso canal, você já esteve aqui comigo, né? Você já esteve conversando comigo uma vez aqui. Então, assim, você sabe que tem um monte de gente que vai nos ver aqui, não só conhecidos nossos, como de fora, pessoas que nos acompanham. O que você tem a dizer de você? Como é que é o Heleno para o Heleno? Bom, o Heleno, ele é uma pessoa que precisa de se expressar. Eu tenho necessidade disso. Essa expressão pode ser na escrita, uma delas. Eu gosto também de falar, fui professor a vida inteira, sinto falta disso. E me expresso também através da fotografia. Então, talvez eu esteja naquele grupo que o Rainer Maria Rilke fala que o poeta é aquele que não pode viver sem fazer poesia. Então, Sim. esse é que é o poeta. E poesia não é só poema, né? Poesia está também no conto, está no romance, né? A poesia é o lado... ela está diluída em tudo. Sendo que no poema ela está mais concentrada. E na prosa ela está mais diluída. Mas o Heleno é isso, é um cara que inquieta, que precisa de se expressar. Eu preciso de me expressar. Sinto falta disso. Muito legal. Uhum. Isso é muito importante. Eu acho que... Eu até me admiro muito como você consegue fazer tanta coisa. Escreve lá os seus livros de vampiro, que são muito interessantes. Você tem um público até cativo, né? Desses livros. E ainda faz poemas, faz aldravias, faz sonetos, faz trova. É muita coisa. Então, eu acho que... explode em expressão. Eu acho que a questão da poesia, principalmente, eu já falei várias vezes isso, a poesia é como se tivesse uma energia no interior da gente, uma bomba prestes a explodir, e se a gente não liberta, a gente acaba sucumbindo, né? Dizem que é como um parto. Se não sai, morre. Tem que sair. Está gestado, tem que sair. Tem que sair, pois é. Pois é, mas aí você falou que, né, já publicou 5 livros, despublicou um, etc. Você está lançando um agora. É muito interessante o livro que você está lançando, porque é um livro de tradução inédita no Brasil, né? Sim. Então eu queria que você explicasse isso para a gente, porque você está traduzindo do latim diretamente uma tragédia, né? E por que essa ideia de fazer isso, Heleno? O que te levou a fazer isso? Bom, isso está ligado à minha própria história, né? Interessante, está dando um eco aqui, mas estou aqui e aí não está dando. Não, né? Para mim aqui o som está perfeito. Não, então tá bom, aqui não me incomoda. A minha ligação com o latim é muito antiga. Quando eu estudei interno, estudei em seminário, eu era um aluno que se destacava no latim. Quando eu me tornei... Quando eu fui fazer letras, eu me destacava em latim, cheguei a substituir, porque naquele tempo ainda havia o latim nas escolas, né? Eu substituí o professor Pacheco lá no estadual há algum tempo. Depois fiz concurso para a Universidade Federal de Fora. Trabalhei com latim. Em Barbacena, na Unipac, depois em Belo Horizonte, na Newton Paiva. Trabalhei com literatura latina e língua latina. E quando eu fui fazer doutorado, eu queria fazer um estudo, queria trabalhar a Medeia do Sêneca. E
quando conversei com a minha orientadora, ela achou interessante trabalhar com Sêneca, mas não tão interessante trabalhar com Medéia, porque ela disse que Medéia já estava muito mexida, mas que eu poderia trabalhar com uma tragédia que não era ainda traduzida em língua portuguesa, que é o Hércules Nueta. Falei, tudo bem, então vamos encará-la. E, com isso, eu caí no Hércules Nueta e acho que caí no lugar certo, porque essa tragédia ela me trouxe, ela influiu inclusive na minha construção da visão do mundo. Eu acho, por exemplo, eu estou falando demais, mas eu vou parar, prometo. Eu acho que o Sêneca, ele viveu um momento muito semelhante ao momento em que nós estamos vivendo hoje. Em Roma, ele é do tempo do Nero, e Roma passava por situações muito difíceis, em que todas as pessoas estavam sob algum tipo de ameaça externa. E o estoicismo, que é o pensamento do Sêneca, né, que escreveu essa tragédia, ele é muito adequado a momentos como esse, em que a gente tem que, às vezes, racionalizar o estar no mundo para que a gente não só o entenda, mas também exorcize os medos que esse mundo traz para nós nesse momento. Entendi. Pois é, e aí, que foi, assim, o tchan da história? Você gostou dessa... Porque você trocou por uma sugestão e achou o lugar certo. Você já fez outro tipo de tradução desse jeito? Não, eu fiz pequenos textos, né? Eu traduzi, por exemplo, alguns poemas do Catulo, né? E assim, textos longos mesmo, esse é o primeiro. Porque eu traduzi Catulo, mas pequenos poemas. E esse é o segundo. E o Catulo eu não publiquei em minhas traduções. Agora, é um desafio também, né, Arthur? Ah, com certeza. Porque quando a gente faz uma tradução, não é uma equivalência de código, né? Você pega uma frase latina e faz a equivalente em língua portuguesa. É muito mais do que isso. Você transfere a expressão dentro de uma cultura para a expressão dentro de uma outra cultura. Então, é um desafio a gente manter a fidelidade ao pensamento original e torná-lo compreensível na nossa cultura atual. Então, é bastante complicado. Para eu fazer essa tradução e o estudo do texto, eu gastei 4 anos. Mas eu tive que isso que eu ia te perguntar. Hein? É isso que eu ia te perguntar. Quanto tempo você gastou? Mas eu não posso separar o tempo que eu dediquei à tradução do tempo que eu dediquei ao estudo do texto. Não sei, talvez a tradução, vamos dizer, a tradução pura e simplesmente 1 ano e meio, por aí, talvez. Foi bastante demorado. E mas tinha uma tradução em língua portuguesa, inclusive, para comparar. Porque a gente eu fiz a tradução direto do latim, obviamente. Sim. Mas é óbvio que depois da tradução feita, a gente confronta. Porque a gente vê como também que os tradutores, por exemplo, de inglês, americanos, italianos, franceses, como que eles trabalharam esse texto também. E tem coisas que a gente segue até algumas sugestões deles, outras não. Outras a gente não aceita. Mesmo porque a maneira de expressar na língua portuguesa também não é igual à maneira de expressar na língua francesa. Então, a gente... É óbvio que se tem alguém que já traduziu, a gente traduz, mas confronta. O último confronto que eu fiz foi com a tradução espanhola, que eu não quis ver durante a tradução. Só quis vê-la depois de pronto. Porque a maneira de expressar em castelhano é muito semelhante à da língua portuguesa. Eu tenho receio de que
esta maneira deles, de certa maneira, condicionasse a minha maneira de expressar em língua portuguesa. Então, essa foi a última comparação que eu fiz. Entendi, entendi. Tem muita gente reclamando de ruídos e microfonia, e eu estou te ouvindo muito bem. Não sei se você está me ouvindo bem. Deixa eu olhar aqui. O computador está fechado. Então, acho que não é aqui. Aqui é silencioso. O meu computador está fechado. O outro também está. Deixa eu ver uma coisa aqui. Será que é uma excitação? Espera aí, que eu deixei aqui no ar. Espera aí, deixa eu ver o que eu faço com ela. Tirar essa frase que eu não mandei. Pronto. Vamos ver. Vou enviar nada. Não, tá bom, fica tranquilo. Eu estou te ouvindo muito bem, eu não tive problema nenhum, não. E a gravação vai ficar boa porque nós estamos nos ouvindo bem. Mas então, voltando à tradução, eu acho que além de ter o trabalho fundamental, que é conhecer a língua como você conhece, né? Sim. Eu acho que é o importante também a questão da história, da época. Ou seja, você fez um estudo de toda uma civilização, que você fez isso na sua vida, né, para poder chegar no ponto de fazer a tradução. E eu gostei muito da edição, porque você colocou lado a lado, e latim e português. Sim. Isso ficou muito bonito. Porque esse livro, ele serve também para os especialistas, né? Porque quem é especialista em latim não se contenta só com a tradução. Ele quer saber como é que o tradutor seguiu, né, o texto original, o que o texto original diz. Porque não é exatamente a mesma coisa, não. Eu tive até uma experiência, Arthur, quando eu fiz o meu projeto, eu fiz o projeto meio às pressas. Então, alguma coisa, eu não tinha acesso ao texto original, eu usei tradução. Depois, quando eu fui trabalhar o texto, que eu peguei aquele projeto, olha, o que eu usei, tradução, sem o texto original, era outra coisa completamente diferente, aquilo tinha que ser eliminado. Então, não é a mesma coisa. A gente tem que pegar o texto original. Vai trabalhar um trabalho em qualquer língua estrangeira, né? Mas você pega no latim, você tem que ter o texto latino. Porque ao traduzir para o português, se você pega o francês, por aí, e traduzir para o português, destoa completamente. É outra coisa. Sabe? É interessante. Agora, você falou uma coisa aí, eu me lembrei do outro tempo que eu gastei. Eu fiz uma coisa meio louca. Eu peguei uma declaração, uma frase, não lembro de quem, está aqui dentro do texto, que disse que Hércules Noé é a mais estoica de todas as tragédias de Sêneca. Eu resolvi pegar essa frase e prová-la. Essa foi a minha tese. Isso é louco. Por quê? Porque me obrigou a estudar toda a obra do Sêneca, saber o que ele diz na obra, e perceber, e analisar, pesquisar o eco dessas coisas que ele escreveu na tragédia. Mesmo porque o estoico, ele não é muito apreciador da arte, porque ele acha que a arte falseia a realidade. E, no entanto, um pensador estoico escreve uma tragédia. Como é que é isso? Isso me obrigou a ler as cartas a Lucílio, por exemplo, que são, na Belle e Lettre, são cinco volumes. Mas não é só isso, tem muitas outras. Eu tive que ler todas. Com isso, eu descobri coisas nos textos dele, na obra dele, que foram surpresa até para minha orientadora. Não, nunca vi isso na obra dele. Porque normalmente a pessoa não lê tudo, né? Para quê? Para que ler toda a obra desse tal? Né? Claro. E eu consegui descobrir, achar um texto pequeno, que está na orelha do livro, que para mim resume
a atitude do estoico diante do mundo. Para ele, é o seguinte, tudo pode, desde que esteja presidido pela razão. Tem sentido. Se eu estou diante de uma atitude que eu quero tomar, seja ela qual for, se eu raciocinei, se está de acordo com a minha razão, eu estou obedecendo a minha razão, eu posso. Não tem nada proibido. Então, eu posso ler? É um trechinho pequeno. Está aqui na orelha do... Claro. Quando o Lucílio pergunta para ele, esse Lucílio, a gente não sabe se foi um discípulo realmente que trocou correspondências com ele, ou se ele criou esse personagem para criar as cartas e lançar a doutrina dele nas cartas, através de cartas. A gente não sabe. Mas a gente supõe, a pergunta do Lucílio não está lá, mas a gente supõe que o Lucílio gostou da doutrina do Sêneca, do estoicismo, gostaria de se tornar um estoico, mas não gostaria de abrir mão de certas coisas que ele gosta muito. E, então ele deve ter posto isso para o Sêneca. O Sêneca disse assim, não, você não precisa abrir mão de nada. Desde que você racionalize a sua atitude, o que você quer, o que você gosta, é resolvido. Eu entendo, quer dizer, eu raciocinei, vi o que é e as consequências. Ué, o problema é meu, desde que eu esteja disposto a assumi-las. Eu não posso assumi-las é por engano. Eu tenho que saber das coisas. Então pode tudo. Aí a resposta é a seguinte, porque o estoicismo é uma doutrina, é uma filosofia, um pensamento de sacrifício. Por quê? Não do jeito ganhar no céu, uma recompensa futura. Porque para o estoico existe o presente. Passado e futuro não interessam. Então, ele não faz nada para ter mérito depois. Mas o sacrifício é um treino. Por exemplo, uma ameaça da morte. Todo mundo tem medo da morte. Então, o estoico ele procura ver a morte como algo natural. A morte é algo... Eu tenho que acostumar com essa ideia. A morte é algo natural em qualquer circunstância. Por exemplo, em Roma, você podia estar na sua casa e chegar lá um mensageiro do príncipe e dizer, olha, você está condenado a suicídio. Então você tem que estar preparado para receber esse recado. Claro. E o Sêneca recebeu. No fim da vida, o próprio... aquele que ele foi preceptor, que é o Nero, mandou lá pelo Balgoso um recado, olha, pode cortar seu pulso, que não... é para morrer mesmo. Então você tem que estar preparado para aquilo. Outra coisa, você podia ter seus bens confiscados. Então, o Sêneca era um cara rico. Dizem que ele era, inclusive, agiota. Ele emprestava dinheiro às províncias com garantia do Império Romano. Ora, ele podia perder essa condição a qualquer momento. Então, ele podia sair do mais rico do Império para o mais pobre do Império a qualquer momento. Então, ele precisava de estar treinado para que ele não sofresse com isso. Então, ele tinha que treinar um desapego aos bens, porque todo bem é passageiro, ele poderia perdê-lo qualquer momento. Sim. Tá? Mas eu tinha falado que ali a orelha, ele responde ao Lucílio da seguinte maneira: mostrar-me-ei fácil e indulgente em relação às coisas para as quais tu te inclinas e julgas necessárias à vida, ou mesmo úteis ou agradáveis. Delas excluirei o vício. De fato, se te proíbo desejá-las, te permito querê-las, de modo a fazê-las sem medo, com a deliberação tão mais segura, quanto mais intensamente possas sentir os seus prazeres. O que, pois, de mais prazeroso te poderá acontecer se, em vez de submissão, experimentares o domínio da razão,
O domínio seguir da razão consiste no seguinte: se algo é inevitável, você aceita, você não vê como natural. Por exemplo, a morte. A morte é inevitável, então que aconteça. Né? Sim. Agora, se é evitável, você analisa, porque eles têm uma figura interessantíssima dos preferíveis. Por exemplo, muita gente diz assim, como é que um pensador moralista, como era Sêneca, conviveu com Nero na corte dele, com aqueles assassinatos, inclusive um assassinato covarde do britânico, que seria o irmão de criação do Nero, um menino, e como é que ainda foi diante da tropa, ainda redigiu discurso para o Nero se colocar diante da tropa sem haver revolta? Como você entende isso? Um cara moralista vê isso e depois tentar ajudar o príncipe a justificar um negócio injustificável. Como é possível isso? Então, ele tem o princípio dos preferíveis, que é uma categoria comum na política. Não se diz que a política é a arte do possível? Sim, com certeza. Então, é o preferível. Por exemplo, lá no Império Romano, se fosse colocado para fora a crueldade com que o britânico foi morto e a covardia, é provável que o exército romano se revoltasse. E isto era terrível. Era preferível que botasse panos quentes nisso e tocasse o barco. Nós temos muita dificuldade de aceitar essas coisas. Inclusive, até criamos a figura do herói, que a gente sabe que existe pela história, mas eu não sabia nenhum. Então, né? Não sei se eu deixei no ar a conclusão. Mas eu acho que essa coisa é tudo uma questão do próprio ser humano, né? Eu acho que o ser humano precisa de heróis, o ser humano precisa dos preferíveis, o ser humano se adapta a algumas coisas e, de repente, na política mesmo que você disse, na política da Roma, da época, né? Para a política atual, tem muito pouca diferença nessa situação toda aí, porque... Quase nenhuma, viu? Tem um livro aqui, acho que eu tirei, porque vai acumulando coisas. Chama-se Como Ganhar uma Eleição. Esse livro foi escrito por Quinto Cícero, que era irmão de Marco Túlio Cícero. O que está lá é o que se pratica hoje. É assim, como você ganha voto dos seus amigos, como você ganha voto dos seus inimigos, olha, prometa tudo, nunca diga não. É a mesma coisa, você pode pegar esse livro e aplicá-lo, um candidato, aliás, já aplica, né? Mesmo que não saiba. Claro. É a mesma coisa. E sobre a questão do preferível, você quer ver uma situação prática? Olha, ninguém deve tirar a vida do seu semelhante, né? Sim. Mas diante de uma situação entre ele ou eu, o que é preferível? Que vai ele, não eu. Então, lógico, isso é lógico. A lei se chama como é que é? Meu Deus. Autodefesa. Como é que é? Esqueci o nome. Autodefesa, defesa própria. Isso, exatamente. Nem é considerado crime. Não. É a questão do... E a própria defesa mesmo. Na prática. Né? Claro. E como tem preferido, né? Não tem outro jeito. Se é ele ou eu, que vai ele, né? Me deixa. Claro. Claro. Mas voltando só numa coisa que você falou a respeito da tradução, né? Tradução é uma coisa muito importante. Eu acho que as pessoas não pensam tanto no valor de uma tradução do jeito que ela é, né? Tanto que as pessoas pensam assim, aqui, traduz isso aqui para mim, né? Traduz de graça isso aqui para mim. A pessoa não pensa o tanto que a outra gastou para estudar a língua, a cultura e etc, para fazer o melhor possível naquela tradução. E além disso, a tradução, como você mesmo disse, ela tem que ser adaptada para a realidade de quem vai ler, né?
É. Então, assim como no cinema, nossos livros, os livros que a gente lê, né, traduzidos aí no mundo inteiro, eu acho que tem que ter um trabalho muito grande, porque você tem que falar na sua língua aquilo que o outro falou na dele, né? Isso ainda é mais fácil, ainda mais difícil ainda, quando você faz a tradução de linguagem, né? Porque, por exemplo, você traduzir um texto do latim para o português, nós estamos numa língua, né? Uma linguagem dentro da mesmo instrumento, que é a linguagem. Mas quando você pega um livro para traduzir para a linguagem de imagem de um filme, por exemplo, a dificuldade ainda é bastante maior, né? É mais complicado. Por isso que a gente, às vezes, fica decepcionado quando a gente lê um livro e depois vai ver um filme. É porque você tem que se preparar para uma outra linguagem, a linguagem imagética, a linguagem de luz, de som, de movimento. Então, as adaptações são bem mais difíceis. Se você simplesmente colocar imagem num livro, num romance, não tem jeito, não vira filme. Né? Acaba sendo uma outra coisa. Com certeza, eu acho que ainda tem o porém, né? Porque você transformou um livro em um filme ou em uma novela, por exemplo, de televisão, você ainda tem uma outra agravante, você tem que ter um personagem vivo, feito por um ator, né? Isso, que vai ter que traduzir o personagem criado, escrito pelo autor, como personagem vivo do cinema ou da televisão. Ele vai ter que construir os diálogos, as falas, e nos gestos dele, nas atitudes, ele vai vivenciar a narrativa em terceira pessoa. Né? É bastante complicado. Eu lembrei eu gosto muito do Hemingway. E tem um livro dele, um conto, né, chamado O Velho e o Mar. Achei muito interessante a transposição dele para o filme, mas eu não me lembro quem é diretor, eu lembro nada. Sei que eu vi o filme, achei bastante fiel uma coisa a outra, o filme e o livro. Mas não é comum ser assim, não. Não é? É muito mais difícil realmente, concordo com você. Por isso é preferível até ler o livro antes de ver o filme. Será? Ou de repente nem ver o filme. Eu acho que eu não sei, porque eu acho que gera uma frustração. Nós que somos da literatura, nós estamos viciados a criar o filme na nossa imaginação. Né? Nós criamos os lugares, nós criamos a cara da personagem. E quando vem o filme, o lugar às vezes não bate com aquele que a gente imaginou. Quer dizer, às vezes frustra, né? Sim, completamente, porque muitas das vezes é um negócio complicado. Uma das coisas, por exemplo, que eu tive uma certa discussão na época que foi lançado, foi até voltando para os vampiros, tá? Quando resolveram fazer o filme Entrevista com o Vampiro. Todo o grupo de amigos meus, todo mundo tinha lido o Vampiro Lestat e a Entrevista com o Vampiro da Anne Rice. Nenhum de nós concordou com a escolha do Tom Cruise para fazer o Lestat. Pois é. E ele foi o melhor Lestat que teve no cinema. O filme foi muito bom. Então, assim, eu acho que é um trabalho muito grande, né? É uma coisa muito, muito grande. Agora, voltando para o seu livro, eu achei a encadernação maravilhosa, a capa linda, né? Mostra pra gente de novo aí. Pois é, porque esse é o lobo, leão de Nemeia. Pois é. Isso é um símbolo do poder do Hércules. Inclusive, há uma passagem aqui na tragédia, é o momento em que ele abre mão dos seus poderes extraordinários, porque ele era um semideus, né? Porque ele era filho de Júpiter com uma
uma mulher. Não humana. Então, no final da tragédia, ele abre mão disso, ele abre mão das armas, abre mão do manto, para que ele se torne um homem simplesmente de alma e corpo. Porque o sacrifício final dele vai consistir em o corpo dele ser queimado e restar apenas a alma. Sim. Quer dizer, simbolizando o núcleo do pensamento estoico, que é uma luta permanente entre a sensação, entre o desejo e a vontade, né? Entre a volúpia, né? E a vontade. A volúpia é do objeto, a vontade é da razão. Então chega no final, queima-se o instrumento da volúpia, que é a matéria, e resta apenas o instrumento da vontade, que é a razão. Mas isso já é radical, isso é lá no fim da obra. E há até uma coisa muito curiosa, um quadro semelhante até no quadro da crucificação dentro do rito cristão, e a mãe dele está presente, a morte, há um diálogo entre os dois. A questão é a seguinte, é questão de linguagem. Às vezes as pessoas às vezes criticam uma religião, criticam a outra por causa de uma usar muita imagem e outra não usar nenhuma. Sim. Tudo é válido, mas a imagem é uma linguagem também. Então, não há por que não usá-la. Às vezes acusam de elevar a imagem à condição divina, de adoração. Isso aí já é uma questão subjetiva. Mas eu acho que a imagem é fundamental. A imagem ela é uma linguagem, ela diz muito. E eu custei a acostumar com a linguagem da fotografia. Não foi esse desde o início, não. Eu tentava ver na fotografia uma informação que podia ser traduzida num parágrafo, numa frase. Não é isso. A imagem tem sua mensagem, que é própria. Quer dizer, tem uma linguagem que é dela. Né? Que não tem como você descrevê-la nisso que nós estamos fazendo. E o cinema também é a mesma coisa. Pois é, assim como a fotografia, né? Você está falando da fotografia, eu acho a fotografia uma coisa importantíssima, porque ela, além de falar aquilo que o fotógrafo quer dizer, né? Ela marca o momento exato. Então a fotografia, ela tem essa coisa importante, que ela vai ser linda ou vai ser comum, dependendo da hora, dependendo do efeito, dependendo do momento, né? Você vai fazer um monte de coisa maravilhosa ou não fazer uma coisa maravilhosa, porque depende realmente de ângulo, de horário. Às vezes eu tiro umas fotografias do pôr do sol, por exemplo, na universidade, que ninguém nunca notou aquilo, ninguém está olhando para o céu. Eu tô, né? Então essa imagem traduz uma coisa diferente, né? É o olhar seu. Pois é. Eu ficava muito triste, mas hoje não tenho me feito essa pergunta, não. Quando eu mostrava uma foto a alguém, a pessoa perguntava: que máquina você usa? Que lente você usa? Não me interessa, porque você vai que olho que eu tenho, né? É isso. Claro. Eu tive uma sensação interessante. Eu mostrei num grupo uma foto que eu tirei há algum tempo. Aí gerou uma discussão, ninguém sabia o que era a foto, mas ficava todo mundo impressionado. Aí fizeram: o que é que você fotografou? Falei assim: um tomate esmagado em cima de uma superfície lisa. Quer dizer, matei a foto, porque tirei todo o glamour dela. É o tomate que eu esmaguei. Aí todo mundo ficou de boca aberta, mas um pelo menos falou assim: haja criatividade. Eu falei: você transforma um tomate esmagado em uma foto que mexe com as pessoas. Porque ali junta vida e junta morte. O tomate é vida, mas ele esmagado é um pouco morte. Ainda mais quando ele espia a semente de todo lado, dá uma ideia mesmo de destruição, né? Mas de vida também, porque fica parecendo um rastro de astros no espaço. Então cada um pode elaborar do jeito que der vontade. É provocante e muito interessante. Não era para rimar,
Arrimou. Pois é. Agora, eu acho que isso o grande hit de qualquer obra, entendeu? Ela tem que ser, ela tem que provocar, ela tem que causar alguma coisa. Isso. Né? Entendeu? E uma obra que não vai mexer com o interior de ninguém, o valor dela não tá legal. A obra tem que mexer com alguém. E ela tem sempre alguém que vai ver aquilo ali de uma forma diferente da outra. Olha, e a gente pode passar mensagens impressionantes. Eu tenho uma foto, uma montagem que eu fiz, o motivo é o acidente do Córrego do Feijão, Brumadinho. É uma foto chocante, ela vale mais do que um discurso. Eu vou mostrá-la na palestra que eu vou fazer por aí. Eu nem lembro direito onde é que vai ser. Acho que é no fim. A questão da foto. Outra coisa. A história também mas a fotografia é interessante quando... Eu já fui para a praça pública com a fotografia. Expus as fotos e fiquei sempre ali no meio, como se fosse um espectador. De quem que essas fotos? Sei lá, de quem? Aí você ouve muitas observações interessantes. Então, ela diz às pessoas, mesmo as analfabetas. O que nós da escrita não temos essa prerrogativa, né? Porque quem não sabe ler não se comunica com a gente. Mas na fotografia basta ter olhos. Basta ter olhos. Pois é, Helena. Na literatura nós temos um outro problema atualmente. Não é só as pessoas que não sabem ler que estão tendo problema. Tem gente que não sabe interpretar o que lê. Exatamente. Exatamente. Isso é um negócio terrível. Por isso que há momentos que eu tenho vontade de rachar mais o meu tempo entre a escrita e a imagem. Porque a imagem eu faço com que a pessoa tire o olho do celular. Porque a minha imagem é maior do que a do celular. Claro. As fotos que eu expunha, elas eram 15 por 21 centímetros. Isso tem um porquê. Porque é o tamanho razoável e mais barato. Embora eu tenha fotos de 30 por 45, mas a revelação é mais cara. Então, né? Mas mesmo assim, 15 por 21 é um tamanho bom. É do tamanho de um laptop. Mas nós fugimos você fotografia. Mas é tudo válido, né? Você escreve e você faz fotografia há algum tempo, né? Como eu também. O que você notou de diferente aí, tanto da escrita, quando a gente começou a escrever, quando começamos a fotografar, para agora? A experiência que eu tenho da fotografia, eu tive um processo de evolução. A gente tem fases, né? A gente passa por fases. Então, quando eu vou... Os meus arquivos, as pastas são datadas, mas tudo em ordem. Então, quando a gente vai passando, a gente vai percebendo que a gente passa por fases, né? Gostaria de te responder uma coisa, entrei com essa, esqueci a que eu ia te responder. Você me perguntou? Vê se eu lembro. A diferença entre a fotografia, quando a gente fazia fotografia lá nos anos 80, 70, do que a gente faz agora. Era muito mais difícil, né? Mas bom, antigamente a gente tinha o efeito surpresa, né? Você batia um filme, sabia nada do que ia acontecer. Então você levava para o laboratório fazia, revelava tudo, você tinha que pagar, inclusive, aquelas fotos que não deram certo. Se eram 36, eram 36. Aí chegava em casa, você escolhia. Eu escolhia natureza, se foto criativa. Se tivesse uma boa, estava bom para mim, 36. Agora a gente bate muito mais forte. A gente não tem aquela preocupação. Eu até tenho aqui fotômetro, nem sei onde anda. Eu prefiro bater a foto, olhar e ajustar pela própria fotografia mesmo. Né? Então a gente ganha nesse sentido. A gente pode pôr mais criatividade na fotografia. E há recursos também mais fáceis. Antes a gente tinha
o dark room, né? Que é a sala escura, Sim. que era guardava um mistério da fotografia até você tirá-lo dali. Agora, é interessante também, porque eu já revelei também filme. Quando você joga no ar, você começa a perceber a imagem se formando, é muito interessante. A gente não passa por isso na fotografia digital. Por outro lado, é muito mais fácil você manipular um Photoshop, um Lightroom, ou outro aplicativo desse de tratamento de imagem. Qualquer um trata. Não é difícil aprender. Então, a gente tem mais recursos. E as máquinas também, hoje, né, elas têm muito pixel. Você pode fazer uma foto hoje e ampliar ela aí 4 por 3 metros, né? E ela fica nítida. A tecnologia melhorou muita coisa. Eu acho interessante. Agora, é cansativo. A gente pensa... Olha, eu só ganho fotografar durante 3 horas. Quando eu saio de manhã para fotografar, se eu sair às 8, chega às 11, eu estou exausto. Cansa também. Eu aqui. E tem os macetes, tem os horários. A gente inventa. Artifícios. Eu ganhei um concurso, seleção para uma exposição em 2021, no final do ano, da Universidade de São Paulo, terceira idade, né? Mas eu mexi com a natureza. Eu peguei um pedaço de macaúba, né, uma palmeira espinhenta, e eu alterei o ambiente, alterei a iluminação, alterei um ângulo, escolhi. Eu sei que um negócio que, em princípio, não significaria nada, que é um pedaço de macaúba, a única coisa que ela significa, se você pisar nela mesmo de bota, ela pega seu pé. Transforma isso em uma obra de arte. Mas aí está o valor, o seu valor como artista de fotografia. Né? Como tomate esmagado, né? Com certeza. Com certeza. Mas vamos voltar para o seu livro. Você vai lançar o quinta-feira. Como é que vai ser o lançamento? Pois é, o lançamento vai ser junto com a minha posse na Academia de História de Letras, né? Vai ser lá no Museu de Arte Murilo Mendes, a Benjamin Constant, que era a reitoria antiga, número 790. E na apresentação, na posse, eu vou ser apresentado pela minha madrinha, Marisa Timpone Rodrigues. E surpresa, vamos ver o que ela vai dizer de mim. De mim não, né? Do escritor, do neo-acadêmico. Claro. Alguma coisa eu já suponho. Né? Ela me perguntou. E é isso, estou aguardando o pessoal lá. Acho que vai ser um dia legal. Eu estou ansioso. Vai ser que horas? Vai ser às 19 horas. 19 horas. Aberto a quem quiser. Aberto a quem quiser. Tá, então assim, já fica o convite nosso aqui, para quem está nos assistindo, quem vai nos assistir depois, para sua posse lá às 19 horas da quinta-feira, dia 25. Dia 25. No Museu de Arte Murilo Mendes. Isso, Museu de Arte Murilo Mendes. E, inclusive, eu tenho recebido ajuda de muita gente para organizar isso lá. A própria Marisa está me dando uma força danada. Diz que precisa levar máscaras. Lá, o museu. Mas as máscaras estão que pensa agora, talvez não precise mais, né? Quando eu lancei meu livro lá, já não precisava usar máscara mais. Mas essa coisa tem ido e voltado, eu não sei, tem que verificar. A gente tem que andar com a máscara no bolso. A minha está aqui no bolso, até dentro de casa. Segundo a Marisa, está escrevendo aqui, precisa levar máscaras, e ela não retirou o aviso, não. Não, pois é. Então, assim, leva a máscara, vamos respeitar o local que a gente está trabalhando, né? O MAN é um lugar muito bonito, vale a pena lançar o seu livro lá, eu lancei o meu também lá, né?
É um lugar muito, muito legal. Vale a pena mesmo, realmente. Eu Convidamos a todo mundo, então. O pessoal lá é muito, muito receptivo, é um ambiente muito bom, muito gostoso. Eu acho que Com certeza. um grande acerto, né? Claro. Aí, segundo a Marisa, é uma exigência nova do banco. Tá. Mas fica ali o convite para todo mundo, né? Sim. Mesmo que não possa ir na sua posse, que vá visitar o MAN e conheça o livro tremendo. É importantíssimo. Sim. Né? Arthur, eu às vezes sou meio mal educado. Esqueci de te agradecer essa oportunidade que você está me dando aqui, mas é porque às vezes o coração não sobe para a cabeça, fica só do coração. Mas é isso? Eu estou muito agradecido você me dar essa oportunidade, porque você é uma pessoa muito experiente em entrevistar e você vai na essência, no núcleo, naquilo que interessa realmente. Então, eu acompanho as suas entrevistas, você tem trazido pessoas de muito valor, né, e que trazem muitos subsídios para a gente, acho que isso é importante. A arte, a cultura, ela não se faz sozinha, né? Eu vejo o sentido do mundo em 4 pilares. A razão, o Stott fala tanto nela, Sim. a religião, sem dúvida alguma, que é uma transcendência, você ir além, né, do nosso dia a dia, isso é importante, e as 2 outras, que são o convívio e a arte. E o convívio ele é tão importante que na criação, o que o Criador, depois que criou Adão, ele falou assim, não é bom que você fique sozinho, vamos criar uma companhia. Pois é. Justificativa. E esse convívio, ele se traduz em amizade, né? E amor. Mas tem mais do que isso. Porque, por exemplo, nós não criamos literatura sem os outros literatos. Quer dizer, você faz o seu livro de vampiro, mas você já leu o Vampiro, a obras de outros, e outros leem a sua. Não é uma coisa isolada. Você não escreve para guardar na sua estante, você escreve para as pessoas leem. E o sentido da sua obra, ele é dado também pelo seu leitor. Né? Então, são esses 4 pilares. Então, essa discussão que nós estamos fazendo aqui faz parte do processo criativo e é muito importante. Nesse sentido, você é um grande incentivador da criação artística, da criação literária. Muito obrigado, muito obrigado. Você sabe que o objetivo dessa entrevista que eu criei durante a pandemia, inclusive, né? O objetivo disso é justamente mostrar o entrevistado, mostrar a obra da pessoa. Já entrevistei pessoas do Brasil inteiro, né? Com isso a gente divulga a literatura nacional, que é uma coisa importante. Nós todos somos escritores, nós todos estamos unidos nisso, né? Mostrando a obra do próximo, do amigo, né? Porque assim, sozinho a gente nem se lê, né? É verdade. É verdade. Deu uma frase da Clarice Lispector que ela dizia o seguinte, que depois que ela escrevia um livro, mandava o livro dela para a editora, ela até nem lembrava dele mais, né? Ela nem voltava a ler, entendeu? E a gente tem os nossos personagens assim, mais arraigados conosco, né? Mas o importante da coisa é você ver alguém falando do que você fez, né? É fundamental, tem que ter eco. Com certeza. A gente escreve para que seja lido. Agora, o Arthur, aconteceu um fato comigo, tem acontecido um fato curioso, que, por exemplo, eu tenho 2 livros aqui, eu gosto de todos eles, mas tem alguns que eu tenho voltado a ler e estou achando, eu como leitor, estou achando que eles são melhores do que eu pensava quando eu os escrevi. Interessante isso, né? Eu acho que é porque quando a gente escreve, a gente conhece as vísceras da obra. Depois que você passa uma distância, você só vê a estampa, a imagem, a imagem trabalhada. Você não vê as vísceras mais. Não sei se seria isso. Eu não sei, eu acho que a gente cria uma história, cria um personagem, e ele faz parte da nossa vida também, né? Eu tenho alguns personagens que eu criei e que são meus amigos.
São né? esses seus amigos? Meus amigos, claro. Ah, né? pois é. E o próprio livro, né? Porque o livro não é mais você. Você não lê seu livro imaginando assim, eu vou mudá-lo. Você não vai mudá-lo, porque o seu livro é aquilo que está ali. É como um filho. Claro, Depois que seu filho nasceu, ele é ele, você é você. claro, Você não vai claro, reformá-lo nunca. claro. Né? Mas nós temos a vantagem de conservar o nosso personagem, né? Como dizia a Zélia Gattai, né? Ela disse uma vez que ela morava na casa do Rio Vermelho. Meu livro é A Mansão do Rio Vermelho, né? Foi escrito antes dela lançar o dela, mas ela dizia que ela morava na casa do Vermelho, na casa do Rio Vermelho. Ela, Jorge Amado e a Teresa Batista Cansada de Guerra, a Gabriela, os Capitães de Areia, entendeu? A Dona Flor, os seus dois maridos, morava todo mundo junto, né? Eles conviviam o tempo todo. Então, é assim. É interessante, né? Isso. Eu gosto dos meus livros, viu? Sinceramente. Muito bom Quando eu isso. digo que acho melhor do que eu achava na época, é porque eu achava que podia ter. Quando eu terminei, a gente acha que podia ser melhor. Bom, eu acredito até que podia ser melhor. Mas hoje, quando eu leio, eu estou satisfeito com o que eu escrevi. Eu acho que é aquilo mesmo. Se eu for escrever de novo, eu vou escrever um outro livro. Não, outro livro, claro. Com certeza. Agora, eu tenho escrito pouca ficção. As minhas ficções são pequenos textos, são contos. Né? Os meus livros maiores sempre têm um tema mais objetivo. Né? O Tânia Fala Feio, Fala Bonito, por exemplo, é uma revisitação. Não, revisitação não. É a procura do perfil da cidade onde eu nasci. Eu saí desarmado, ouvindo as pessoas e concluí que o perfil é aquele. Então, ele é objetivo, ele é baseado em informações, em entrevistas, etc. O outro que eu escrevi aqui, que é o Medra em Frestas, é a história de um movimento popular. Também eu parti de documentos, de atas, etc. Um negócio objetivo, não é ficcional. O Café Carinho, ele é ficcional na medida em que é memória. Né? E o Santuário também, na medida em que ele é memória. Agora, esse outro é tradução, uma experiência nova. Quem sabe, a partir de tudo isso, eu arrisco a escrever um romance. Aliás, isso aqui é meio romântico, viu? Mas é na primeira pessoa. Ele é só um personagem, que é o narrador. Né? Esse que eu despubliquei. Muito bem. Eliano, nosso tempo está acabando. Valeu. Tá? Infelizmente, o tempo está acabando, gente. Foi um prazer imenso falar com você. Eu acho que sempre é muito bom conversar com você, né? O Eliano é uma pessoa dotada de grande cultura e assim, o nosso assunto, o nosso papo, ele vai fluindo e a gente tem assim, vontade de não parar nunca mais, né? Então, muito obrigado por ter aceito também o meu convite de passar por aqui para mostrar seu livro, falar da posse, do lançamento do livro, né? E a gente convida, gente, todo mundo que está nos vendo, todo mundo que vai nos ver daqui para frente, tanto no canal do YouTube quanto no Instagram, que vá à posse do Eliano, né, e o lançamento do livro no dia 25, agora, semana que vem, quinta-feira, às 19 horas, no Museu de Arte Murilo Mendes, na antiga reitoria. Tá certo? E vamos agradecer as pessoas também que nos acompanharam hoje, né? Eu vi aqui muitas frases das pessoas e eu não dialoguei com elas, acho que eu me empolguei demais. Não, mas isso é normal. Entendeu? Isso é normal. Sua obra é muito, muito boa. Valeu. Então tá bom. Tá bom? Tá bom. Então, gente, agradeço, Eliano. Boa noite a todos. Valeu, muito obrigado, Eliano. Boa noite, gente. Valeu. Bom fim de semana. Para você também. Até a próxima. Até a próxima. Participe do lançamento do livro do Eliano. Muito importante. Pois é. Ele vem antes da sua próxima live, né? A sua na sexta, o meu lançamento é na quinta. Pois é. O lançamento é quinta-feira, dia 25, às 19 horas, no Museu de Arte Murilo Mendes. Isso aí. Até lá, gente. Até lá. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Até a próxima. Falou.